E fala galera, beleza? Que tá falando aqui é o Alan007 e cara, nesse vídeo eu trago pra vocês o resumo de Here Inside e a origem e a história completa do Super Scott. Então, bora pro vídeo. A história da série começa com o herói batendo no carro de motorista e um outro herói está atacando ele conhecido como o Homem Dedão, mas o Gravidade revida e fica sentando na cara do cara, olha como a série começa. Mas o Homem Dedão consegue revidar com um super peteleco e acaba derrotando o Gravidade até que facilmente, fazendo ele retornar ao seu quadrinho e uma garota misteriosa acaba pegando o quadrinho dele. Na loja HQs vemos Mike e Nick comprando um quadrinho e a atendente dá mais um de graça. No caminho Mike sem querer esbarra na Lucy e acaba se apaixonando por ela e isso sempre acaba acontecendo nos filmes e séries, velho, é incrível isso. Aí em casa, vemos Mike falando com sua mãe, que é uma repórter, e lembre-se muito bem disso porque vai ser muito importante mais pra frente. Então assim, o Mike ele está cagando em casa, enquanto ele está cagando, ele lê a HQ do Homem Chorão. E com isso ele sem querer acaba invocando, o próprio super-herói. O Homem Chorão acaba chorando, destrói todo o quarto do Mike, velho. Mas antes que destruísse a casa toda, o Mike coloca ele de volta dentro da HQ. Desesperado, ele vai atrás do Nick contar o que aconteceu, mas ele não acredita e simplesmente vai embora. No meio da rua, ele quase é atropelado, mas o Homem Chorão aparece e o salva, pois o Mike invocou ele de novo alguns segundos antes. O Homem Chorão sente que tem alguém em perigo e leva os dois juntos com ele. Pior que só de ver um pouco do Homem Chorão, mano, eu comecei a gostar dele, velho. Esse herói é muito apelão, cara. Vocês vão ver isso mais pra frente porque ele é muito apelão. À noite vemos um novo herói chamado Cavaleiro Negro e não é o do Fortnite. Ele foi enviado para uma missão, mas estava na casa errada. Ele acha agora a casa certa e invade ela para pegar um quadrinho mágico, igual ao do Homem Chorão. Mas o Cavaleiro Negro acaba atacando fogo na casa e alguns anos depois aparece o Homem Chorão com o Mike e o Nick. Assim, eles entram na casa e vemos que nela está uma criança e o Cavaleiro Negro. Ele começa a gritar igual uma criança pedindo ajuda. Esse cara tá de sacanagem, velho. Eu não fico com medo. Por favor, ajuda! Com isso, Mike e o Homem Chorão chegam e salvam os dois. O Cavaleiro Negro ele salva a criança, mas acaba voltando sem querer para dentro da casa. Assim, o chão cai e o Mike quase morre, mas ele ativa o poder especial do Homem Chorão, que é a lágrima tsunami. Com isso, ele inunda a casa de água e sai voando com suas lágrimas. O Mike e o Homem Chorão ficam fracos e eles desmaiam, mas o Cavaleiro Negro salva ele e depois, vai embora. Ele entrega o quadrinho que ele pegou no início do episódio para o seu dono, que é um nerd meio esquisito que também coleciona esses super quadrinhos. No dia seguinte, o Nick tenta invocar o Homem Chorão, mas não consegue. O Mike invoca ele e o Chorão diz que ele não conseguiu porque ele não tem imaginação suficiente. Assim, eles saem para testar os poderes do Homem Chorão, igual que acontece lá em Shazam 1. E eles literal bebem as lágrimas do Homem Chorão e falam que é bom, velho. Essa cena me quebrou demais, velho. Que isso. O Mike ele pergunta ao Chorão quem é o Scott e ele diz que é o criador dos quadrinhos e o cara que tem a maior imaginação de todos, pois ele criou inúmeros heróis com isso. Então vemos aquele nerd esquisito e ele descobriu, que era o Homem Chorão que salvou a criança lá na casa. E agora ele vai começar a ir atrás dele, pra pegar a sua HQ. E algo também que eu não comentei é que quando o Mike desmaia é porque ele usa muito essa energia, ou seja, quanto mais poderes ele usa com o Homem Chorão, mais ele meio que fica fraco. Então se ele usar muitos poderes dos personagens que ele tá usando nos quadrinhos, ele fica mais fraco, ele desmaia. E esse Cavaleiro Negro, ele lembra muito Batman com o Falcão Azul desenho que aparece no Scooby-Doo. Quem lembra do Falcão Azul, velho? Passava direto no SBT, velho, clássico demais. Então vemos um vídeo no YouTube que um cara está falando dos super-heróis que estão aparecendo na cidade para as pessoas ficarem atentas sobre isso. Assim o Nick vai até a Lucy, amiga dela, e pergunta se elas viram um vídeo que ele gravou do Cavaleiro Negro e o Homem Chorão salvando a criancinha, mas elas dizem que não e vão embora. E o Mike fica sonhando que ele tá conquistando a Lucy. Mano, esse cara é muito gado, velho. Meu Deus do céu. Então na cidade, vemos uma mulher que ela está com um dos quadrinhos e manda um cachorro gigante atacar o cidadão, mas o Gravidade chega e impede isso. Eles começam a lutar e o Gravidade faz o cachorro ficar preso no chão por conta, da gravidade alta. Mas mesmo assim o cachorro se levanta e começa um x1 sincero só na porrada. E o Gravidade acaba levando a pior e a garota misteriosa tenta pegar, do quadrinho do cachorro, mas não consegue. Assim, o Nick ele acaba explicando para o Mike o que eu, expliquei alguns momentos atrás, sobre os poderes e o porquê, do Mike desmaiar quando ele usa. E também, quanto mais imaginação o Mike tiver, mais fortes serão os poderes de seus heróis. Com isso, o Nick ele faz um traje de super-herói para o Mike e fica muito zoado o negócio, velho, fica muito feio. Mas o Mike mesmo assim usa porque não tem outro traje e ele precisa disso para esconder sua identidade secreta. E o nome de herói que ele tem é Homem Quadrinho, Garoto Chorão,
Leitor Supremo? Não, mano, é simplesmente Homem Super Incrível, cara. Homem super incrível! Isso é horrível. Eu juro que eu achei demais quando eu vi esse nome, velho. Quem se chama Homem Super Incrível? Mas seguimos. O Mike diz que ele não quer usar o traje, mas o Nick diz que ele tem que ajudar sua mãe, pois depois que seu pai foi embora, o Mike meio que não ajudou muito ela. Então assim, né, o Mike ele fica muito bolado com o que o Nick disse e manda, né, o Nick embora. E voltando à luta lá da cidade, né, no parquinho, o cachorro bombado chamado Flock pega seu quadrinho e acaba quase nocauteando, né, o Gravidade. Mas os dois usam seus poderes especiais e o Gravidade acaba conseguindo derrotar o cachorro bombado e a sua dona. E com isso a garota misteriosa pega essa HQ do cachorro para ela e simplesmente vai embora. Nesse meio tempo, um cara meio suspeito chama o Nick para conversar e diz que conhece mais super-heróis que saíram dos quadrinhos do Scott, o criador, né, das HQs. O Nick encontra com esse cara que na verdade é aquele nerd meio esquisito que tem um Cavaleiro Negro. Então assim, né, ele tem uma heroína que é a Múmia que captura o Nick e prende ele. E mano, eu acho que esse nerd é meio do vale, mano. Olha essa cara que ele faz, velho, olha isso. Muito suspeito esse cara, velho, muito suspeito. O Nick está preso numa cadeira e o nerd quer saber, né, quem é o Homem Super Incrível, mas o Nick diz que não sabe e a Múmia vai começar a torturar ele até ele falar. Na casa do Mike vemos o Menchorão chorando porque o Mike e o Nick não são mais amigos. Ele diz que não vai mudar de ideia sobre sua decisão. Na casa do nerd vemos a Múmia meio que torturando o Nick, fazendo ele quase vomitar. Assim o nerd diz que tem um plano B, mas é literalmente a mesma coisa do plano A, velho. Só que se o Nick vomitar, não vai tirar o chão do cara. Esse é exatamente o mesmo plano! O Mike sai na rua para andar e vê que o Nick foi capturado e que ele precisa de ajuda, né, para ser salvo. Assim o nerd passa o endereço da sua casa e o Mike vai lá vestindo sua fantasia e diz que ele é o Homem Super Incrível e que é para eles soltarem o Nick. O nerd faz uma proposta para o Mike dele entrar no seu grupo de colecionadores de HQs, mas ele rejeita e começa um X1, né, entre a Múmia e o Homem Chorão. Enquanto os dois estão brigando, o Mike vai salvar seu parceiro, mas aparece um nerd com simplesmente o sabre de luz verde do Star Wars, cara. Quando eu vi isso eu falei, cara, isso foi absoluto cinema. Então, né, ele começa a atacar o Mike e ele pega um dos bonecos do colecionador do nerd que quebra muito fácil. Ele joga esse boneco e o nerd consegue pegar por muito pouco. Mas a mãe dele aparece oferecendo torta, fazendo com que o boneco caia e quebre. Ele fica muito bolado com a mãe, xinga ela e acaba fazendo ela chorar e ela vai embora. O Homem Chorão, ele vê isso, né, e ele fica, tipo, muito, mas muito triste. Ele chama literal o nerd de inútil e de ingrato, velho. Eu real ri muito nessa parte. Seu filho inútil, preguiçoso, não presta pra nada! Então ele ativa o seu poder das lágrimas de tsunami e inunda todo o porão do cara. O Homem Chorão fica fraco e retorna ao quadrinho, mas Mike consegue chamar o Cavaleiro Negro, que agora, né, é contra o seu ex-dono, que era o nerd. Então assim os dois heróis brigam, né, e ele consegue vencer a Múmia e deixar o nerd desmaiado. Com o Mike e o Nick indo embora, eles pegam um quadrinho da Múmia para eles. Mas no dia seguinte, né, a mãe do nerd expulsa ele de casa, e com razão, porque ele é muito babaca com ela. E descobrimos, né, que ele tem um outro super quadrinho escondido chamado Sparkles, que é literalmente o filho de Zeus. E agora o Mike tem 3 super-heróis: o Homem Chorão, o Cavaleiro Negro e a Múmia. Esse moleque tá ficando muito apelão, cara. Na rua vemos um cara que faz bullying e rouba o dinheiro de um garoto. Ele vai para o beco e é atacado por algum herói misterioso. No dia seguinte vemos que esse cara que pratica bullying é da escola, né, do Mike e do Nick. Ele tá dançando sem parar por conta do ataque à noite, meio que dando uma reboladinha pros cria. Em seguida vemos um outro cara que faz bullying chamado Diego. Ele derruba o garoto e o Mike vai ajudar ele. Quando o Diego está prestes a bater no Mike, a Lucy aparece e salva ele. Em casa vemos que o Nick fez um esquema para descobrir, né, quem é a pessoa que está fazendo os bullies dançarem, mas não chega, né, a nenhuma conclusão. Na escola vemos que mais 2 bullies foram machucados e o Diego aparece ameaçando o cara mascarado que está fazendo isso. Ele marca um X1 na escola à noite e quem é esse mascarado tem que aparecer para tirar esse X1 na porrada. O Nick avisa para o Mike para eles ficarem na escola para ver o mascarado, mas o Mike não quer e diz que o Diego, né, merece uma surra, mas o Menchorão convence, né, ele aí. À noite vemos o nerd andando na rua e ele vai para um beco onde uns caras encurralam ele para batê-lo, pois alguns segundos antes o nerd chutou uma lata de coca e acertou bem na cabeça do cara. Então, né, o nerd ele invoca o Sparkles, que acaba com a energia da cidade inteira, mas não machuca os caras. Mas uma mulher assim aparece do nada, dá um pau nos caras e fala, né, pro nerd seguir ela.
Só vem aqui atrapalhar o vídeo rapidão para avisar pra vocês, se vocês puderem, né, deixar o like, se inscrever no canal se for inscrito para ajudar o canal a crescer, e também apertar aí no botão de hypar, né, pro vídeo ser recomendado pra mais pessoas, né, esse vídeo do Hero Inside e também do Super Scott, que tá viralizando muito, velho, esse cara é muito da hora. Então, por favor, né, deixa o like e aperta no botão de hypar pra chegar mais pessoas e continuem com o resumo. Na escola, vemos o Mascarado aparecendo e ele invoca, né, novos heróis, que é o disco do... Os dois derrotam o Diego facilmente, mas o Mike e o Homem-Chorão chegam a tempo para impedi-los, né, de matar o cara. Assim o disco do põe o Homem-Chorão pra dançar, né, e ele volta pro quadrinho. Ele chama o Cavaleiro Negro pra ajudar, mas ele não consegue. Assim o Mascarado vai literalmente matar o Diego com uma cadeirada, mas o Mike se joga na frente, né, e leva a cadeirada. O Mascarado pergunta, né, porque ele fez isso, e o Homem Super Incrível chama ele de Ed, que é aquele garoto que sofreu bullying no início, né, desse episódio. E o Mike revela, né, quem ele é pro Ed. E ele pergunta, né, por que ele está protegendo o Diego. E ele diz que o que o Ed tá fazendo não tá certo. E que isso, né, não é coisa de herói. Então o Ed, ele meio que desiste e dá o quadrinho, né, do disco do para o Mike. E agora ele está com 4 quadrinhos. Na casa do Mike, vemos o disco do dançando e ensinando, né, os dois a dançar, mas não dá certo. Depois vemos um cara que ele vai chegar atrasado no trabalho, mas ele se esconde em um beco e invoca um novo herói chamado Homem Colibri. O dono desse quadrinho usa a super velocidade dele para roubar as pessoas, igual que o governo faz com a gente. Agora vemos uma senhora que não consegue mais cuidar da sua horta e ela chama o Senhor Justiça para fazer isso, que é um novo herói que aparece. Ele cuida das hortas dela, mas chegam guaxinins para comer tudo, mas o Senhor Justiça vence eles pelo cansaço, porque o cara real dá nenhum soco nos guaxinins, velho. Esse Senhor Justiça vai ser muito importante pro futuro, velho. Vocês vão ver. Em outro lugar, vemos um garoto jogando videogame e ele perde e quer vingança por ter perdido. Assim, ele rastreia o jogador que derrotou ele e para num galpão abandonado onde tem bandidos. Ele simplesmente não liga e invoca um novo herói chamado Rei Gelé, né, para bater nos ladrões. O Rei Gelé derrota os ladrões facilmente e o garoto vai atrás do jogador que derrotou ele, que é um dos ladrões. E o da hora que o ladrão pergunta: você veio até aqui, destruiu minha operação e espancou meus colegas só por conta de um jogo? E o moleque simplesmente diz sim e vai embora. Mano, eu achei demais com isso, velho. Tá de sacanagem. Tudo isso por causa de um jogo? É óbvio. É óbvio, velho! Em outro lugar, vemos um doutor que vai atender uma paciente que tem problemas com o pai. Assim, ele chama um outro novo herói chamado Professor C para ajudar, né, a tratar sua paciente. Ele lê mentes e sente os sentimentos das pessoas. Assim, ele mostra para a mulher através de lembranças que o pai dela sempre a apoiou desde criança e que sempre a amava, mesmo sendo distante por conta do trabalho. E assim, os dois choram, mas a mulher, né, fica bem. No restaurante, o Mike e o Nick estão conversando sobre outros leitores de quadrinhos e aonde eles estão. Mal sabem eles que todos que estão ali, a maioria tá tudo nesse restaurante, cara. E mais tarde, nesse mesmo restaurante, o nerd e a mulher que salvou ele aparece. E lá, finalmente, aparece o Gold, o cara que carrega a série nas costas. O melhor personagem, Super Scott. O Super Scott fala para o nerd que ele é fraco e uma desgraça. Assim o nerd ataca ele com o Sparkles e ele simplesmente empurra o Sparkles de volta para o quadrinho, cara. É como se ele literalmente colocasse o Pokémon de volta na Pokébola, velho. Esse cara é muito apelão, mano. Como assim? Com isso, né, o Super Scott dá para o nerd vários quadrinhos para ele ficar mais forte. Então na escola vemos as pessoas vendo o vídeo da batalha que aconteceu na escola e a Lucy, né, quer muito conhecer o Homem Super Incrível. Depois da escola eles vão para a rua e acham o Homem Colibri e seu dono. Mas também aparece a Garota Misteriosa com um Homem Dedão e assim começa uma perseguição desenfreada pela cidade. O Homem Super Incrível ele salva a mulher dentro de um carro e a Garota Misteriosa quer o quadrinho do Homem Colibri. E ela consegue, né, derrotar o cara e pega o quadrinho dele. Quanto ao Mike, ele para o trem com a Garota Múmia. Igualzinha a cena do Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, velho. Eu entendi a referência. Assim, ele acaba salvando as pessoas, mas acaba desmaiando, né, por ter usado muita sua energia. E com isso ele perde o quadrinho do Homem Chorão. Em casa vemos o Chorão lavando a louça e o Mike tá feliz, né, que ele tá bem, mas na verdade isso é um sonho e o Homem Chorão continua desaparecido. Na escola o Mike e a Lucy vão ter que fazer um trabalho juntos e ele leva ela pra comer hambúrguer e ela curte muito a comida também, velho, que não gosta de hambúrguer e batata frita, velho, ainda mais do McDonald's. Depois, né, eles vão pra uma loja de quadrinhos e lá aparece um maluco tentando achar um dos super quadrinhos. Ele acha uma nova heroína chamada Sylph.
Ele manda a Sylvie atacar as pessoas que chamaram, né, ele de maluco. Ele usa o poder especial dela que faz um tornado gigantesco na cidade. O Mike, ele tem um plano e acaba sendo puxado pelo tornado. A Lucy tenta salvar ele, mas ela acaba sendo puxada também. Eles estão sendo sugados pelo tornado e o Mike do nada tem um sonho com a Lucy, mano. Esse cara é muito gado, velho, tá de sacanagem. Sim, ele consegue chamar a garota múmia e ela salva os dois. Mas o Mike se solta e pega o quadrinho da Sylvie e acaba com o tornado. Os dois ficam bem e agora a Lucy sabe, né, que o Mike é um homem super incrível, mas ela, né, irá guardar segredo e vai contar pra ninguém. Seguinte, vemos a mãe do Mike, onde ela trabalha falando que vai cobrir a matéria sobre os super-heróis. Em casa, vemos que a garota misteriosa invade o quarto do Mike e está procurando os quadrinhos dele. E ela revela que está com o Homem-Chorão e assim ela põe o Homem-Chorão para perseguir ele na cidade. O Mike invoca a garota múmia que derrota o Chorão, mas ela invoca o Gravidade que derrota a múmia. Assim o Mike invoca, né, o Cavaleiro Negro e eles fogem, né, da garota misteriosa porque ela tá muito apelona. O Mike invoca a Sylvie e ela usa o poder do Tornado Supremo, mas mesmo assim a Mascarada derrota o Mike e pega seus quadrinhos. Só que no entanto o Mike invoca o Homem-Chorão, pois ele pegou o quadrinho dela sem ela perceber lá no tornado. Eles derrotam ela e descobrimos que a garota misteriosa é nada mais, nada menos que o velho Smith. Não, mentira, é simplesmente a própria Lucy. Mais tarde vemos que o nerd chamou seus amigos para ficarem com os quadrinhos que o Super Scott deu para ele, assim formando o Conselho de Quadrinhos. No dia seguinte, o Conselho de Quadrinhos vai marchando até a prefeitura com seus quadrinhos para fazer algo muito grande. Em casa, vemos que o Mike ainda não acredita que a garota misteriosa era a Lucy. Assim, eles se encontram na escola, mas o Mike ignora ela. Depois, ela chama ele para conversar e diz que o Scott, criador dos quadrinhos, é na verdade o seu tio. Quando ela era pequena, o Scott e ela brincavam e falavam sobre HQs, mas o pai da Lucy não gostava disso e expulsou o Scott e que nunca mais era para ele voltar e ele nunca voltou. Alguns anos depois, ele escreveu uma carta para a Lucy deixando todos os seus super quadrinhos com ela, mas quando ela vai pegar na casa dele, sumiu quase todos eles, menos um que é o do Homem Dedão. Agora a missão da Lucy é achar todas as HQs e com isso achar o seu tio Scott, o criador dos quadrinhos, que está desaparecido. Depois da Luz contar a sua história, né, para o Mike, o Nick aparece e mostra que o Conselho de Quadrinhos está na prefeitura atacando as pessoas da cidade. Os vilões têm diversos heróis novos e muitos apelões que derrotam os policiais facilmente. Assim chegam, né, a Lucy e o Mike com seus heróis e salvam as pessoas. O nerd faz um discurso dizendo que a sociedade que rejeitaram eles por serem nerds, CDFs, esquisitões, irão sofrer e pagar com suas ações. Eles vão criar uma utopia na cidade ou nerdtopia. Mas o Mike e a Lucy junto com seus heróis vão para cima do conselho, chegando perto da super batalha final. E o Super Scott está lá observando essa luta lá no restaurante. Na prefeitura começa a batalha da hora de inúmeros heróis. A luta está bem equilibrada entre os heróis e os vilões. Durante a batalha o Nick quase é esmagado por um carro, mas a mãe do Mike aparece e o salva. E o Mike vê lá sua mãe e fica preocupado. Assim um dos vilões usa o Mega Fanhoto que dá um super chute muito pica e acaba derrotando quase todo mundo, cara. O Mike desmaia a Lucy e acaba acordando ele para os dois juntarem seus poderes. No restaurante, o Super Scott e os outros estão observando a luta. O Mike e a Lucy usam Gravidade e a Sylvie e os dois com seus poderes especiais derrotam todos os vilões. O nerd, vendo sua equipe derrotada, ele faz um meteoro gigante de metal com um herói chamado Magby e vai usar o Sparkles para destruir a cidade inteira com seu super raio. Então o Mike imagina a cidade inteira destruída e a Lucy morta. Assim ele surta e fica ultra mega poderoso, invocando 5 super-heróis de uma vez só. Todos os 5 heróis usam seus poderes especiais e destroem o meteoro e derrotam um nerd. O Mike desmaia por ter usado tanto poder e a Lucy lembra do seu tio Scott e que o Mike é muito parecido com ele. E vemos que o Super Scott diz que o nerd serviu ao seu propósito e que agora ele começará a agir. A história continua na segunda temporada, onde veremos muito mais o Super Scott e como ele é muito poderoso e a evolução do Mike como super-herói e também a incrível épica luta do Senhor Justiça versus o Super Scott. E deixa aqui nos comentários se você quer, né, o resumo da segunda temporada.